RCP Notícias. Uma hora em Cabo Verde, seja bem-vindo a este Jornal da Tarde. O presidente da Câmara de Turismo apontou hoje o financiamento como o principal motor para a retoma do turismo no país, fazendo a radiografia do setor em vésperas do debate sobre o estado da nação. Jorge Spencer Lima considera que as medidas anunciadas pelo governo não têm surtido o efeito desejado. Daí que a questão do financiamento, neste momento, é o calcanhar da Aquiles do setor do turismo para se financiar a retoma. O governo tomou algumas medidas nos pacotes, mas que ainda, de facto, não estão tendo seus efeitos positivos. A burocracia ainda é muito grande, não se consegue ter acesso rápido e direto às medidas de apoio tomadas pelo governo e o setor continua ressentido neste momento. Já no próximo mês de agosto, anuncia Jorge Spencer Lima, o governo vai efetuar visitas ao Sal e à Boa Vista para, juntamente com os operadores turísticos, procurar soluções que mitiguem os efeitos negativos da crise no setor. Acompanhado dos principais players do sistema, do ecossistema de financiamento, mas também estamos a ver que será acompanhado os presidentes dos bancos em Cabo Verde para, em bloco, discutir com os players do setor os problemas, as necessidades e ver o que é possível fazer. Para alavancar, de facto, o turismo, que a retoma seja uma verdade. E, sobretudo, nós esperamos que em 2023 possamos chegar perto dos valores de 2019 para que, de facto, em 2024 as coisas estejam completamente normalizadas. Para isso, sugere o presidente da Câmara de Turismo, do Comércio do Turismo, a alavanca financeira tem de ser uma realidade, ajudando os hotéis e as empresas na retoma das suas atividades. O estado da nação é preocupante e está assombrado por incertezas, considera o coordenador da plataforma Resgatar e Unir ao NTCCS, o grupo que comporta mais de uma dezena de sindicatos filiados na NTCCS, reivindica aumentos salarial e redução de alguns impostos sobre os produtos. Jornalista José António dos Reis. Eliseu Tavares explica que, do ponto de vista do trabalhador e do sindicato, essas incertezas e preocupações têm que ver com a escalada nos preços dos bens de primeira necessidade e, consequentemente, da perda do poder de compra do trabalhador cabo-verdiano. Mas também nos transportes, no custo da eletricidade e da água. Do ponto de vista do trabalhador, o estado da nação é preocupante também quando se assiste que, embora reconheçamos algumas medidas para ajudar a amortecer esse impacto do aumento do custo de vida, mas nós ficamos preocupados com a declaração do primeiro-ministro, uma declaração um pouco arrogante, pensamos, de dizer claramente que não haverá aumento salarial. Nós pensamos que, de acordo com a situação que está a ser vivida neste momento, o primeiro-ministro e todo o governo deviam dar um sinal de solidariedade, em especial com aqueles que têm muito menos rendimentos. E era a oportunidade de ouro para se fazer um aumento salarial de forma desigual, um aumento salarial solidário, onde aqueles que ganham menos, muito menos, teriam mais rendimentos e aqueles que ganham menos fariam mais um esforço para compensar. Para além da necessidade urgente de um aumento salarial, o sindicalista pede ao governo a redução de alguns impostos. Nós pensamos que o governo tem a oportunidade de voltar a retirar algumas taxas, de voltar a mexer nos impostos e voltar a ser mais eficiente. Portanto, pensamos que o governo tem a possibilidade de consciência, com muita ciência, com sabedoria, a tornar o governo mais eficiente, mais eficaz, e o que se poderia poupar disso seria revertido para todos os trabalhadores, para toda a sociedade. Portanto, paralelamente ao aumento salarial, que nós ainda insistimos, pensamos que o governo pode, sinceramente e drasticamente, também fazer baixar os impostos. A RCV está a tentar ouvir a posição das duas centrais sindicais, o NTCCS e CCSL, sobre o estado da nação, assunto que estará em debate na Assembleia Nacional na próxima semana.
E ainda falando sobre o estado da nação, o programa Raio X da Rádio de Cabo Verde também analisou o estado da juventude cabo-verdiana, tendo em conta o debate sobre o estado da nação no Parlamento na sexta-feira, e os participantes consideram que há uma passividade reinante no seio da juventude cabo-verdiana. Para muitos dos participantes, esta passividade da atual juventude cabo-verdiana é sistémica e não propriamente culpa unicamente dos jovens. Para Abimael Graça, da Associação Académica do Mindelo, a passividade da juventude advém também do sentimento de abandono da juventude pelo Estado. Às vezes nós apontamos o Dia da Juventude e falamos da juventude em estar passiva como se isso fosse a culpa da juventude, mas quando a juventude está ativa, será que os espaços se abrem para que essa ação possa ser manifestada? Então, quando nós falamos em como formar jovens para agir e não para servir, eu acho que isso tem a ver com deixar que os jovens façam. Eu acho que isso é o primeiro aspecto. Nós não podemos estar a fazer para a juventude, nós não podemos estar a encarar o jovem como uma população a quem se devam ser dirigidas políticas assistencialistas. Nós temos é que estar prontos para realmente apoiar aquilo que sejam as dinâmicas que a juventude traz. Anderson Santos, da geração Be Bright, é de opinião que a passividade reinante no seio da juventude é fruto de um sistema que não prepara os jovens para a participação. Mas é fruto do que nós não fui ensinado, que não fui provocado. Nunca tem cultura de participação, nunca tem cultura de inovar. E a colega Vanita está a falar de várias oportunidades e esforço de governo para tentar alinhar. Mas esforço do governo é visível. Mas até que ponto aquele alinhamento a nível interno foi feito para hoje vou ter aquela facilidade lá. Que foi feito. E hoje não tenta colher que as consequências daquela lá. Agora, é claro que eu nunca tenho que contentar só que é jovens e fruto daquele passado e que te consegui provocar. Não tem que arranjar formas que jovens têm aquele momento onde é que ele te provocar aquela alteração desse status quo. Para Janice Graça, coordenadora do movimento Chamo VIP Cabo Verde, muitas vezes as portas se fecham para os jovens que se mostram mais ativos. Segundo Janice Graça, é preciso trabalhar a juventude de forma holística. Mas abandono em todos os sentidos, principalmente da atuação do Estado. Nos últimos podemos... Não é este o som que queríamos ouvir. Janice Graça, portanto, coordenadora do movimento da juventude. Portanto, não vamos então poder ouvir este som. E no programa também, o programa contou com a participação da administradora para a juventude do Instituto do Desporto e da Juventude, Ivanilda Reis, para quem a juventude cabo-verdiana enfrenta grandes desafios em termos de emprego, de afirmação, mas está ávida de oportunidades para participar e para contribuir para o desenvolvimento do país. Para Ivanilda Reis, os jovens precisam de competências que os preparam para assumir uma postura mais ativa. A Organização Internacional do Trabalho apontou 10 competências que devem ser trabalhadas em Cabo Verde para os jovens ter mais chances de empregabilidade. E posso referir aqui algumas dessas competências que abordam a questão da comunicação eficaz, a proatividade, o trabalho em equipa, a autoestima e confiança, a orientação para servir, a inteligência emocional, o pensamento crítico, a tomada de decisão, a criatividade e inovação e a adaptação à inovação. São essas 10 competências, quando nós formos ver, não há um sistema educativo que nos tem essas disciplinas. Quem tem esta responsabilidade de trabalhar essas competências?
como nós, enquanto parte desta sociedade cabo-verdiana, vamos contribuir para trabalhar essas competências nos jovens. O programa contou ainda com as participações de Jailson Silva, da direção da Associação dos Jovens Empresários de Cabo Verde, para quem os jovens não estão devidamente preparados para as poucas oportunidades de emprego que o país oferece, e de Mário Fortes, da Associação de Estudantes de Cabo Verde, que defendeu a necessidade de uma postura mais acutilante dos jovens estudantes. A greve dos trabalhadores do Arquivo Histórico Nacional, agendada para segunda e terça-feira, acaba de ser suspensa. O anúncio foi feito pelo presidente do Sindicato da Indústria, Serviço, Comércio, Agricultura e Pesca, SISCAP, Eliseu Tavares, explica que o entendimento foi conseguido numa reunião com o vice-primeiro-ministro, que deixou a garantia de que o PCCS vai ser publicado nos próximos dias e que vai ser implementado a partir do próximo ano. E sim, na Direção-Geral do Trabalho a nossa reunião ficou inconclusiva. Aliás, não fizemos a demarcação, a suspensão da greve, porque em sede da Direção-Geral do Trabalho o presidente do Instituto do Arquivo Histórico Nacional não tinha todas as condições, as garantias para dar aos trabalhadores. Mas, com efeito, na reunião de período da tarde, com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, mas também onde estiveram presentes o Sr. Secretário de Estado e a Diretora Nacional de Plano e Orçamento, não é? Nós conseguimos uma solução que não é a melhor solução, mas também é uma solução que os trabalhadores do Arquivo Histórico Nacional entenderam e fizeram mais um sacrifício. E nós aceitamos que o Governo vai fazer já nos próximos dias a publicação da portaria que vai aprovar os novos instrumentos de gestão de recursos humanos destes trabalhadores, portanto do PCCS, e terá a sua implementação com efeitos a 1 de janeiro de 2023. O SISCAP, sindicato que representa os trabalhadores do Arquivo Histórico Nacional, espera que o acordo alcançado entre as partes seja efetivado para o bem dos trabalhadores. O primeiro-ministro Lessas Correia e Silva inaugurou na tarde de ontem, na cidade do Tarrafal de São Nicolau, as obras de requalificação da Avenida Praia de Teja. Segundo o presidente da Câmara Municipal de Tarrafal, a requalificação custou cerca de 20 mil contos, com financiamento do Fundo do Turismo e com a participação da edilidade local. Reportagem do jornalista Rony Brito. Para o chefe do governo, o empreendimento dará uma nova dinâmica ao município de Tarrafal. Um bom empreendimento torna a cidade mais bonita, mais atrativa. Essencialmente um empreendimento para valorizar a orla marítima de Tarrafal e disponibilizar a população, as crianças, jovens, mulheres, homens, espaço de entretenimento, lazer, onde podem fazer exercícios físicos de manhã logo cedo, onde podem passear com a família, onde podem ter espaço de entretenimento e lazer, mas também um espaço que torna a cidade mais atrativa. Ulisses Correia Silva diz ainda que o empreendimento terá um forte impacto a nível de turismo e da atividade econômica, porque, segundo diz, para haver desenvolvimento destes sectores é necessário qualidade. Esta